Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito de crise conjugal. Será que é possível transformar uma crise num casamento renovado? Essa pergunta, eu espero que cada casal, que possa estar passando por uma situação de crise, e vocês podem me perguntar, mas crise, o que exatamente isso significa? Vamos pensar em duas situações, simplificando. Nós temos uma crise pontual, uma situação que de uma hora para outra aparece e que os dois, tanto o marido como a esposa, parece que nem se davam conta, e uma crise, vamos dizer assim, que vem ocorrendo já insistentemente. Aquele casal vem passando permanentemente por momentos de desprazer. Quando eu me referi no primeiro momento que uma crise pontual parece que é algo que surge de repente, não que realmente apareça, como um vírus, uma bactéria, uma catapora, alguma coisa assim que vem de repente, não. Ela certamente, alguma coisa na vida daquele casal, algum padrão, algum vício de relacionamento já vem acontecendo e eles não puderam se dar conta, que nem sempre é tão explícito, tão consciente, e que às vezes um ponto, quando, como se diz no senso comum, numa gota d'água, todo aquilo que estava guardado, como se estivesse numa caixinha guardada, retida, toda a tensão, raiva, mágoa, ressentimento, vem à baila. E aí vem de uma forma tão intensa que às vezes o casal pensa que a única solução é a separação. Vamos sempre refletir que eu tenho conversado muito quando, vou fazer aqui uma questão paralela, que existem relacionamentos que são absolutamente doentes, São casamentos que vêm adoecendo, porque o vínculo se faz de uma forma doente, um vem machucando o outro, um realmente não leva ao outro o melhor de si. Nós já falamos sobre isso. Então são relacionamentos que quando até ocorre uma separação, por mais doída que haja, há uma possibilidade de uma vida ser renovada. Mas não é o caso do tema de hoje. O tema é quando aquele casamento ele está numa crise, ou ele vem passando por uma crise, e ele tem ingredientes, ele tem grandes possibilidades de ser transformado. Agora, vamos pensar em alguns pontos importantes. Primeiro, se aparece uma crise, ela não vai ser resolvida de uma hora para outra. Nenhuma crise pode ser resolvida magicamente. E isso é talvez um dos grandes defeitos, e que permite essa reincidência do mal-estar no relacionamento. Então o casal tem uma crise, uma discussão, um desentendimento, algo às vezes até bem sério que precisa ser conversado profundamente, seja a respeito da vida deles, dos filhos, enfim, seja lá a questão que envolva essa parceria. E aí, quando essa crise, ou quando essa conversa não acontece, eles vão retendo. E aí, a ideia de pedir apenas desculpa, ou um apenas se perdoar e voltar a tudo ser como era antes, veja bem, não mudou em nada. Então a crise serviu, quando eu digo que às vezes o casal vai tendo uma série de crises, ele tem a crise
ele descarrega toda uma energia, briga, um discute com o outro, né? Às vezes até de uma forma bastante intensa, chegando até a ter brigas de frente das crianças, enfim, uma situação desagradável. E depois pede desculpa como se a palavra, né, pudesse resolver. Claro que a palavra, ela ajuda, né? Mas quando ela vem junto de atos, de mudança. Então é importante que, além da desculpa, esse casal possa rever o que está levando aquele comportamento que um não está aceitando no outro. Será que cada um, em vez de ficar culpando, jogando a culpa um no outro, brigando, começar a rever? Um vínculo é feito por dois. Um casal é um par, né? Aquele vínculo foi construído com um pouquinho de cada um. Então, quando explode, né, o marido às vezes diz, não, mas ela é assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e ela também diz a mesma coisa, ele também não faz isso. Então, vamos ver primeiro o que cada um pode modificar para ser uma pessoa melhor. Porque quando você muda para você mesma, para ser uma pessoa melhor, você já está levando para o relacionamento algo de bom. Às vezes a pergunta diz assim, as pessoas costumam dizer, mas eu vou modificar e depois o que vai adiantar? E se ele não perceber, ou se ela não perceber? Vai adiantar para você, porque a mudança não é só para o outro. A mudança primeiro tem que ser porque você acha que você precisa mudar. Porque se você está mudando apenas para manter uma fachada de casamento, se você está mudando por receio de sair daquela estrutura, não vai adiantar. Então, e vocês vão repetir cada vez mais e vai chegar a um ponto que fica insuportável. Vai havendo uma distância, uma frieza de almas, né? Cada um está do lado do outro, mas está a sós, na verdade. Então, a crise, respondendo lá no início, ela pode ser aproveitada se o casal entender que crise, ela é como uma febre, né? Ela diz, alguma coisa está acontecendo. Então vamos ver e vamos partir para uma mudança. Mas é uma modificação que ambos precisam realmente estar conscientes e desejarem, né? E ter paciência para ir transformando, boa vontade para ir transformando aquilo que virou um vício, aquilo que vem atrapalhando, né? Às vezes, por exemplo, um não está dando muito espaço para privacidade de cada um, está vendo muita desconfiança, então tem que conversar, por que está vendo tudo isso? O que está acontecendo? Vamos botar essas cartas na mesa para realmente esse casamento sair renovado e não necessariamente precisar haver uma separação, porque ambos vão acabar migrando para um outro casamento, uma outra situação, levando os mesmos problemas e se levando, que isso que é o mais importante, sem ter tido uma mudança como ser humano. Uma boa tarde e espero que vocês possam transformar a crise em crescimento. Uma boa tarde para todos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar.